Durante toda a minha vida, meus pais sempre deram mais atenção e privilégios para minha irmã. Enquanto ela era sempre a preferida, eu era ignorada e humilhada, como se não tivesse importância. Cresci ouvindo que nunca chegaria a lugar algum. Mas o que eles não sabiam é que eu estava me preparando para um momento de justiça que mudaria tudo. Após anos sem contato, recebi um convite para jantar com eles. Pensei que seria uma chance de recomeçar, mas naquela noite, minha irmã me humilhou na frente de todos. O que aconteceu em seguida foi surpreendente, uma reviravolta que os fez se arrepender amargamente do que fizeram comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me entendo por gente, eu sempre soube meu lugar na hierarquia invisível da minha família, abaixo da minha irmã. A preferida. A mais bonita. A mais inteligente, segundo meus pais. Aquela que nunca errava, mesmo quando gritava, mentia ou quebrava alguma coisa e me culpava. Eu cresci ouvindo frases como aprenda com a sua irmã, ela sabe o que faz, ela é um exemplo. Mas nunca vi ninguém exigir nada dela. Eu era a que precisava se esforçar, tirar notas boas, ajudar em casa, cuidar da minha irmã mais nova, e no final, era como se nada disso tivesse valor. Na infância, isso doía. Na adolescência, se transformou em raiva engolida. Na vida adulta, virou distância. Com o tempo, me afastei. Não foi algo que aconteceu de um dia para o outro, mas sim um acúmulo de feridas pequenas e constantes. Uma visita onde minha mãe elogiou o cabelo da minha irmã enquanto ignorava minha promoção no trabalho. Um aniversário meu esquecido. Um Natal em que ela ganhou um presente caro e eu, uma lembrancinha de mercado. Meu último contato com eles foi há quase 3 anos. Desde então, segui minha vida. Sozinha, mas em paz. Nunca ligaram para saber se eu estava bem. Nunca perguntaram como eu andava, se precisava de algo, ou se estava viva. Eu também não fui atrás. Me reconstruí longe daquela sombra. E sinceramente, achei que seria para sempre assim. Até que uma mensagem chegou no meu celular: filha, gostaríamos de jantar com você. Sua irmã também estará. Será especial. Podemos conversar. A primeira coisa que pensei foi: por que agora? Mas curiosidade tem um gosto amargo que a gente insiste em provar. Talvez fosse um pedido de desculpas, talvez algo sério estivesse acontecendo. Não sei. Mas decidi ir escolher um restaurante caro da cidade, coisa da minha irmã, com certeza. Eu sabia que havia alguma segunda intenção. Sempre há, quando se trata dela. Quando cheguei, minha irmã já estava sentada, com aquele olhar de superioridade que nunca tirava do rosto. Estava impecável, como sempre fez questão de parecer. Meus pais sorriram ao me ver, mas seus olhos entregavam o desconforto. Pareciam surpresos, até. Como se não esperassem me ver tão bem. Eu sabia o que estavam pensando, mesmo que não dissessem: ela não parece aquela garota insegura de antes. Sentamos. A conversa começou tensa, mas cordial. Perguntas genéricas, comentários vagos. Minha irmã, aos poucos, tomou o controle da mesa, como fazia em tudo. Logo, começou com as provocações. Você ainda trabalha naquela coisinha? Nossa, você engordou um pouco, né? Sempre te achei meio sem ambição, meus pais riram de canto. Era o jeito dela, diziam sempre. Mas eu não ria. Então, no meio do jantar, ela se exaltou. Disse que eu não passava de alguém comum, que nunca chegaria aos pés dela. Que, se estava ali, era por dó dos nossos pais. E por fim, gritou comigo. Literalmente. Com raiva. Como se eu tivesse a obrigação de me curvar, de aceitar calada. O restaurante inteiro se calou. Todos olharam para nós. Um silêncio pesado se instalou. Mas antes que eu pudesse responder, uma voz vinda da mesa ao lado se levantou. Delegada? Delegada Júlia? Disse um homem uniformizado que eu havia notado de relance ao entrar.
era um policial. Um agente do estado que eu já havia comandado em algumas operações. Ele sorriu. Desculpe interromper, senhora, mas é mesmo a senhora? A chefe da delegacia central? Meus pais empalideceram. Minha irmã arregalou os olhos. Nenhum deles sabia. Eu olhei para ele e concordei, com um leve sorriso. Naquele instante, o poder mudou de mãos. A mulher rejeitada, a filha esquecida, a irmã humilhada, era a autoridade ali. Aquela que comandava, que dava ordens, que era respeitada por dezenas de agentes. E a que eles fizeram questão de nunca enxergar. Mas agora, estavam vendo. E não tinham como voltar atrás. Mal sabiam que o pior ainda estava por vir. Desde pequena, aprendi que existiam dois tipos de silêncio, o silêncio do castigo e o da indiferença. No primeiro, eu sabia que tinha feito algo de errado, como esquecer de varrer a calçada ou derrubar um copo na mesa. Já o segundo era mais cruel. Era aquele silêncio que vinha quando eu tirava uma nota alta e meus pais não diziam nada. Quando eu mostrava um desenho, e minha mãe respondia apenas, sua irmã desenha melhor. Ou quando eu ganhava um presente simples no Natal, enquanto ela recebia uma bicicleta nova. Meu nome era Júlia. Mas durante toda a infância, era como se eu tivesse outro, a irmã da Mariana. Era assim que me apresentavam. Era assim que me reconheciam na escola, na vizinhança, até mesmo entre parentes. Eu era a sombra. E Mariana era o centro. Brilhava, mesmo quando não fazia nada. Lembro de uma cena em especial, que ficou marcada como uma cicatriz. Eu devia ter uns 10 anos. Era aniversário da Mariana, e meus pais fizeram uma festa enorme, salão alugado, bolo de 3 andares, vestido novo. Eu fiquei com uma roupa velha e fui encarregada de ajudar a servir os convidados. Teve um momento em que uma das tias comentou, a Júlia também merecia uma festinha assim, né? Minha mãe respondeu, na frente de todos, a Júlia não gosta dessas coisas. Ela é mais quieta, mais simples. Simples. Como se fosse um elogio. Aos 13, tentei me aproximar da minha irmã. Achei que, quem sabe, se fôssemos amigas, as coisas mudariam. Mas ela só me procurava quando precisava de algo, emprestar roupas, ajudar com os estudos, ou encobrir suas escapadas noturnas. Me usava como escudo e descartava logo depois. A adolescência foi um divisor. Comecei a observar mais e falar menos. Enquanto Mariana se destacava nas redes sociais, nos namoros e nas festas, eu ia me fechando. Descobri refúgio nos livros. Principalmente em histórias de justiça, de reviravolta. Aquilo me encantava. Passei a sonhar com uma vida longe dali, onde eu pudesse ser reconhecida não por ser filha ou irmã de alguém, mas por quem eu era. Na escola, os professores gostavam de mim, mas ninguém achava que eu fosse especial. Todos esperavam grandes feitos da Mariana. Eu, aparentemente, estava fadada à normalidade. Lembro de quando, no último ano do ensino médio, fui chamada na direção. Achei que fosse algum problema. Mas era um convite. O diretor me disse, sei que você é discreta, mas seu desempenho é excepcional. Já pensou em prestar para direito? Ou talvez carreira pública? Eu nunca tinha pensado. Mas naquele momento, senti uma faísca. Voltei para casa naquela tarde com a cabeça fervilhando. Minha mãe me perguntou onde eu estava, e quando contei, ela riu e disse, você? Direito? Isso é coisa da sua irmã. Ela que nasceu para brilhar. Mariana apenas deu um risinho, sem sequer levantar os olhos do celular. Aquele comentário doeu mais do que todos os silêncios. Mas me moveu. Nos meses seguintes, estudei como nunca. Me tranquei no quarto, li tudo o que podia, fiz simulados, assisti videoaulas no celular velho que herdei da Mariana. Não contei pra ninguém. Quando saiu o resultado do vestibular, eu já estava pronta para lidar com o desprezo. Mas, surpreendentemente, passei em primeiro lugar no curso de Direito de uma universidade pública. Minha reação foi silenciosa. Não chorei.
Não comemorei. Apenas pensei, agora começa. Levei a notícia até meus pais com calma. Minha mãe olhou para o papel e disse: "Nossa, mas será que você aguenta?" Direito é puxado. Mariana nem se manifestou. Meu pai apenas murmurou algo como "parabéns" e voltou a mexer no controle remoto. Eu deveria ter sentido raiva, mas senti algo diferente: determinação. Mudei de cidade com uma bolsa estudantil e um aperto no peito. Não houve despedidas emocionadas. Nem ajuda com mudança. Nada. E, de certo modo, isso foi libertador. Eu não devia mais nada a ninguém. Na faculdade, floresci. Era como se, longe deles, eu finalmente respirasse ar puro. Fiz amizades verdadeiras. Estagiei. Estudei ainda mais. E me apaixonei por uma área que me conectava diretamente com o que eu havia vivido: o enfrentamento da violência psicológica, os direitos da mulher, a proteção à dignidade. Não contei nada disso para minha família. As poucas vezes que ligavam, eu dava respostas curtas. Mariana nunca ligava. Me tornei uma incógnita para eles. E foi exatamente isso que me manteve segura: o anonimato. Eles não sabiam o que eu estava construindo. Nem sonhavam que aquela filha invisível, esquecida à sombra da irmã, estava prestes a se tornar alguém que não seria mais ignorada. Formar-me em direito foi o primeiro passo de uma jornada que nem eu imaginava onde terminaria. Nos corredores da faculdade, onde antes eu andava calada, tornei-me conhecida por minha firmeza. Durante o estágio no Ministério Público, ouvi de uma promotora: "Você é diferente, Júlia. Você tem sede de justiça, mas não perdeu a empatia." Isso é raro. A frase ficou gravada em mim como um símbolo. Sim, eu tinha sede de justiça, talvez por ter crescido sem jamais conhecê-la. No dia em que fui aprovada no concurso para delegada, chorei sozinha no meu apartamento minúsculo. Sem ninguém para dividir a vitória, abracei a mim mesma. Ninguém da minha família sabia. E eu fazia questão de manter assim. Era curioso pensar nisso: enquanto eles seguiam com suas vidas, me ignorando, como sempre, eu crescia em silêncio. Tornei-me delegada titular da cidade onde cresci, que ironia do destino, talvez, e instalei minha base ali, sem alarde, sem notícias em redes sociais, sem entrevistas. Era como se minha identidade pública só existisse para quem realmente importava: as vítimas que eu ajudava, a equipe que confiava em mim e os cidadãos que dependiam da minha atuação. No entanto, voltar à cidade trouxe memórias. Cada esquina tinha uma lembrança abafada. O colégio onde eu era invisível. A padaria onde minha irmã fazia escândalo por não ganhar o doce que queria. A casa dos meus pais, que eu nunca mais havia visitado. Passei por ela uma vez, de carro, à noite. As luzes estavam acesas. Vi minha mãe na janela, rindo. Mariana devia estar lá, como sempre. Nunca souberam da minha volta. Nunca perguntaram. Em momentos de solidão, eu me perguntava: será que eles sentem minha falta? Mas a resposta vinha clara, como um sussurro cruel: não. O que mais me impressionava, mesmo depois de adulta, era a capacidade que tinham de apagar minha existência. Mariana, principalmente, parecia ter prazer em me ignorar. Uma vez, encontrei uma antiga colega de escola no mercado. Ela me olhou surpresa e disse: "Ué, pensei que você tivesse se mudado pro exterior. Sua irmã sempre fala que você sumiu, que não deu em nada." Eu apenas sorri. Como sempre, Mariana reescrevia a narrativa. E como sempre, eu deixava pra lá. Mas o destino é paciente. E impiedoso. Foi durante uma operação importante que minha trajetória mudou de patamar. Um caso de violência doméstica envolvendo um empresário conhecido da região. Eu conduzi a investigação pessoalmente, e a prisão do agressor foi destaque no jornal local. Ainda assim, nada da minha família. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. No fundo, parte de mim acreditava que, talvez, ao verem meu nome estampado com o título de delegada, eles se surpreenderiam. Se importariam. Mas nada.
Era como se eu fosse invisível até mesmo no noticiário. O que eles não sabiam, e faziam questão de não descobrir, era que aquela filha deixada de lado agora tinha a chave da própria história. Eu andava armada, com distintivo no peito e firmeza no olhar. Já não era mais aquela menina que aceitava tudo em silêncio. Mesmo assim, nunca procurei confronto. Eu não precisava provar nada. Meu maior trunfo era exatamente esse, o desconhecimento deles sobre quem eu havia me tornado. A notícia do jantar me pegou desprevenida. 3 anos sem qualquer contato, e então, do nada, um convite? Minha primeira reação foi negar. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ir. Não por eles, mas por mim. Eu queria ver com os próprios olhos até onde eles iriam, agora que achavam que eu ainda era a mesma. Preparei-me com calma. Escolhi uma roupa discreta, mas elegante. Meu cabelo preso, maquiagem leve. Sem distintivo, sem arma. Eu queria ver até onde a hipocrisia deles chegava. Queria olhar no rosto de Mariana e entender se havia sequer uma fagulha de arrependimento ali. Queria ouvir da boca dos meus pais se algum dia pensaram em mim. Naquela noite, ao me aproximar do restaurante, meu coração bateu mais rápido. Não por medo, mas por antecipação. Era como voltar ao campo de batalha, só que, dessa vez, eu não era a menina desarmada. Eu era a comandante. Entrei. A mesa estava posta. Mariana no centro, rindo alto, cercada de elogios dos meus pais. Ninguém percebeu minha chegada de imediato. Quando me viram, houve um breve silêncio. O tipo de silêncio que conheço bem, o da surpresa mal disfarçada. Meus pais sorriram como se quisessem compensar anos de ausência com um gesto ensaiado. Mariana me lançou aquele olhar superior, como quem diz, você devia se sentir honrada por estar aqui. Sentei-me. A conversa foi cortês, mas cheia de armadilhas. Mariana, com suas perguntas venenosas. Minha mãe, tentando controlar a situação com frases prontas. Meu pai, omisso como sempre. E eu? Silenciosa. Observando. Guardando. Naquela mesa, era como se os anos não tivessem passado. Eles ainda acreditavam que eu estava abaixo. Que eu devia gratidão por estar ali. Que eu devia respeito incondicional. Mariana não demorou a começar as provocações. Mas, como aprendi ao longo da vida, a melhor resposta não vem da boca. Ela vem do momento certo. E ele estava muito perto de chegar. O restaurante era requintado, com música instrumental ao fundo e garçons discretos. O tipo de ambiente que minha irmã adorava, sofisticado o suficiente para ela exibir sua falsa elegância. A mesa estava decorada com taças de vinho, guardanapos dobrados com cuidado e pratos caros demais para um jantar de reconciliação. Mas, claro, aquilo nunca foi sobre reconciliação. Era uma armadilha. Um espetáculo armado por Mariana, com meus pais como plateia. E eu, no papel de sempre, a figurante que ela esperava humilhar mais uma vez. Então, Júlia, o que você tem feito da vida? Mariana perguntou, com um sorriso que mais parecia deboche. Respondi de forma vaga, mantendo a compostura, tenho trabalhado bastante. Vida corrida. Ela arqueou uma sobrancelha e riu, como se minha resposta confirmasse alguma teoria dela. Trabalhado com o que mesmo? Nem lembro. É aquela coisa, básica? Minha mãe interveio com um sorriso desconfortável, tentando suavizar, o importante é que ela está bem, né, filha? A Júlia sempre foi muito reservada. Reservada ou acomodada? Mariana rebateu, rindo sozinha. Vai ver, ela se acostumou a viver na sombra, mãe. Nem todo mundo nasceu para brilhar. O garçom chegou com os pedidos, e a conversa foi interrompida brevemente. Mas eu já conhecia bem o ciclo, Mariana testava os limites, sempre esperando que eu me calasse. E até aquele momento, eu tinha feito exatamente isso. Mas não por fraqueza, por estratégia. Ela continuou com as provocações durante o jantar.
Comentava sobre a própria carreira, os cursos que fazia online, os seguidores que ganhava nas redes sociais, os eventos que frequentava. Tudo sempre em tom comparativo, embora eu jamais tivesse pedido qualquer comparação. Sabe, eu sempre achei estranho você ter sumido assim. Disse ela, girando a taça de vinho. Parece que sentiu vergonha de não ter acompanhado meu ritmo. Mas, tudo bem. Nem todo mundo tem carisma para aparecer. Meus pais riram discretamente. Meu pai, como sempre, parecia apenas um figurante. Minha mãe tentava se equilibrar entre as filhas, mas claramente escolhia lados com os olhos. Eu apenas a observei por alguns segundos. Era difícil entender como uma mãe podia aceitar tanto desprezo vindo de uma filha para outra. Então Mariana se inclinou sobre a mesa, com a voz um pouco mais alta, como se quisesse garantir que todos ao redor ouvissem. E você, Júlia, por que tá tão calada? Vai me dizer que ainda não superou o fato de nunca ter sido boa o suficiente? Vamos lá, pelo menos hoje tenta reagir. Ou vai sair daqui igual saiu de casa, em silêncio e de cabeça baixa? A taça que eu segurava ficou firme na minha mão, mas minha paciência começou a se esvaziar. O restaurante inteiro parecia ter parado. Algumas mesas olhavam discretamente. Outras nem tentavam disfarçar. Mariana sorriu, triunfante, como se tivesse conseguido me atingir. Ela se recostou na cadeira, satisfeita com a performance. Aliás, continuou, elevando ainda mais o tom, se você veio aqui achando que teríamos uma reconciliação, esquece. A gente é de mundos diferentes. Eu sempre fui a estrela da família. Você sempre foi o rodapé da nossa história. Meus pais olharam em volta, preocupados com a exposição. Mas ninguém fez nada. Como sempre. Foi nesse momento que ouvi uma voz masculina, vinda da mesa ao lado. Com licença, senhora. Perdão a intromissão, mas a senhora é a delegada Júlia, certo? Todos se viraram, inclusive Mariana. O homem era um policial à paisana, fardado discretamente. Um agente que eu havia coordenado em uma operação recente. Ele estava ali com a esposa, mas agora se dirigia diretamente a mim, com um sorriso de respeito no rosto. Eu sabia que era a senhora. Reconheci de longe. A gente teve aquela ação no mês passado, lembra? Que honra ver a senhora aqui. A cidade tem orgulho da delegada que tem. Meus pais ficaram paralisados. Mariana arregalou os olhos. O policial continuou, a senhora mudou muita coisa na nossa delegacia. A população comenta. Nunca vimos uma liderança como a sua. Parabéns mesmo. Foi uma honra trabalhar com você. Silêncio. Meu pai baixou os olhos. Minha mãe empalideceu. Mariana. Mariana perdeu o sorriso pela primeira vez. Eu apenas agradeci com um aceno leve. O policial voltou para sua mesa, ainda admirado. As outras pessoas no restaurante murmuravam. Alguns já me olhavam com reconhecimento. Então, em voz firme, e sem levantar o tom, olhei diretamente para Mariana. Engraçado, sempre achei que quem vive nas sombras era você. Porque quem precisa rebaixar os outros para se sentir superior, nunca brilhou de verdade. Ela ficou muda. Pela primeira vez em anos, vi minha irmã sem palavras. Vi minha mãe sem justificativas. Vi meu pai sem defesa. Mas ainda faltava o principal. Respirei fundo. Peguei da bolsa minha identificação funcional. Coloquei calmamente sobre a mesa. Mariana a fitou como se não acreditasse. Meus pais pareciam em choque. Agora vocês sabem quem eu sou. Levantei-me com calma. E sabem o que é mais triste? Vocês tiveram tempo de sobra para descobrir. Mas nunca se importaram em perguntar. Mariana se levantou bruscamente, com raiva nos olhos. E foi nesse instante que cometeu seu erro. Você acha que agora manda em todo mundo só porque tem uma arma e um crachá? Você é patética. Eu falo como quiser com você, porque você continua sendo nada perto de mim. Ela avançou um passo em minha direção, gritando.
apontando o dedo. Nesse momento, o policial se aproximou. Pôs a mão no coldre discretamente. Senhora, por favor, mantenha a calma. Eu ergui a mão e o interrompi. Está tudo bem, agente. A situação está sob controle. Então me virei para minha irmã. E pela primeira vez, minha voz saiu com o peso de quem não aceita mais ser diminuída. Mariana, por perturbação da ordem, ameaça verbal e desacato à autoridade, você está detida. E, se existir, eu posso te algemar aqui mesmo, diante de todos. O silêncio que tomou conta do restaurante depois da minha declaração era quase sagrado. Um silêncio denso, daqueles que antecedem tempestades. Mariana ficou estática, como se o mundo tivesse parado ao seu redor. O olhar dela, antes carregado de desprezo, agora oscilava entre incredulidade e medo. Meus pais, sentados, não sabiam se olhavam para mim ou para ela. Minha mãe levou a mão à boca, como se estivesse prestes a dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Meu pai apenas abaixou os olhos, como sempre fazia diante daquilo que não conseguia controlar. Mariana deu um passo para trás. Você não vai fazer isso. Não pode estar falando sério. Estou completamente séria, respondi, com calma. E, a essa altura, você já deveria saber que eu não blefo. O policial ao lado se aproximou discretamente, aguardando minha ordem. Mariana olhava para ele, depois para mim, depois para os clientes que começavam a gravar discretamente com seus celulares. A vergonha começava a se espalhar pelo rosto dela como tinta derramada. Júlia, por favor, minha mãe murmurou, a voz fraca. Virei o rosto em direção a ela. Aquela era a primeira vez, em anos, que ela me chamava pelo nome em tom de súplica. Agora você fala comigo? Agora é que a situação fugiu do controle? Perguntei, sem elevar o tom, mais firme. Onde vocês estavam quando eu precisava de um por favor? De um simples você está bem? De um estamos orgulhosos de você? Ela baixou o olhar. Mariana respirava com dificuldade. Já não havia arrogância em sua postura. Só pânico. Isso é vingança? Ela perguntou, quase sussurrando. Não, respondi. Isso é justiça. Aquilo que vocês sempre ignoraram, que nunca quiseram entender. Vocês sempre me ensinaram que minha dor não era importante, que minha existência era menor. Pois bem, hoje eu sou a autoridade. E a única coisa que você precisa fazer agora é cumprir a lei. Ela tentou argumentar, mas o policial fez um gesto com a cabeça. Senhora, por favor, me acompanhe. Não. Gritou Mariana. Isso é um absurdo. Ela é minha irmã. O policial respondeu com serenidade, isso não muda os fatos. A senhora desacatou uma autoridade e causou perturbação da ordem pública. O restaurante inteiro acompanhava a cena com olhos atentos. Alguns cochichavam. Outros, em silêncio, apenas observavam. Mariana começou a chorar. Não era o choro de arrependimento, era o choro de quem finalmente entendia que não tinha mais controle. Ela tentou segurar minha mão, desesperada. Júlia, por favor. Você é minha irmã? Retirei a mão com firmeza. Eu fui sua irmã durante anos. Mas você nunca me tratou como tal. O policial conduziu Mariana com delicadeza, mas firmeza, até a saída do restaurante. Ela saiu chorando, aos soluços, pedindo que aquilo não fosse adiante. Atrás dela, minha mãe veio em minha direção, visivelmente abalada. Filha, nós não sabíamos, e por que não sabiam? Interrompi. Porque nunca se importaram em saber. Ela começou a chorar. Meus pais pareciam menores agora. O orgulho que sempre vestiram como escudo havia se despedaçado. Meu pai tentou dizer algo, mas a voz falhou. Era como se, depois de tantos anos ignorando minha presença, ele finalmente tivesse percebido que eu existia. Mas não como ele imaginava. Júlia, disse minha mãe, por favor, a gente errou. A gente falhou. Mas prender sua irmã, isso não vai apagar o que aconteceu.
E não é para apagar, respondi. É para mostrar que existem limites. Mariana passou a vida inteira acreditando que podia humilhar os outros sem consequência. Vocês alimentaram isso. Eu suportei calada por anos. Hoje, não mais. Ela tentou tocar meu braço, mas dei um passo para trás. Eu não sou mais aquela menina que vocês ignoravam, mãe. Hoje, eu comando uma delegacia. Lido com casos muito mais complexos do que esse jantar. Tenho a confiança de uma cidade inteira. O respeito de agentes, promotores, juízes. Eu sou alguém. E se vocês não conseguem lidar com isso, é problema de vocês. Minha mãe chorava. Meu pai, com os olhos marejados, apenas balançou a cabeça em silêncio. Pela primeira vez, ele parecia arrependido. Mas já não havia espaço para consolo. E o que vai acontecer com a Mariana? Ele perguntou, num fio de voz. Vai responder pelas atitudes dela. Como qualquer cidadão. Me preparei para sair. Peguei minha bolsa, ajeitei minha postura e olhei para os dois uma última vez. Eu não vim aqui para ferir ninguém. Vim porque, no fundo, achei que talvez vocês tivessem mudado. Me enganei. Mas agora, vocês sabem quem eu sou. E quem vocês perderam. Saí do restaurante com o coração firme. Não levei alegria comigo. Não foi uma vitória celebrada. Mas foi um fechamento necessário. Pela primeira vez na vida, eles sentiram o peso do que fizeram, não com tapas ou gritos, mas com o silêncio que agora era deles. Eu havia sido invisível por anos. Naquela noite, tornei-me impossível de ignorar. A notícia do ocorrido no restaurante espalhou-se com a rapidez típica de cidades pequenas. Em poucas horas, a delegada da cidade, antes desconhecida por boa parte da população, tornará-se a mulher que deu voz de prisão à própria irmã em público. Havia quem julgasse, quem aplaudisse, quem se calasse em respeito. Mas, acima de tudo, havia algo novo no ar, reconhecimento. No dia seguinte, fui trabalhar cedo, como sempre fazia. A delegacia estava tranquila, mas todos os olhares carregavam um misto de respeito e admiração. Ninguém comentou abertamente sobre o jantar. Não precisavam. Eu apenas concordei quando me cumprimentaram. Meu trabalho seguia, e eu, mais do que nunca, estava no controle da minha história. Mariana passou a noite na cela provisória. Não foi maltratada, nem exposta além do necessário. Como qualquer outra pessoa, foi ouvida, fichada, e liberada no dia seguinte mediante termo de responsabilidade. A ficha de ocorrência foi registrada formalmente, desacato, perturbação da ordem e tentativa de intimidação. Nada que resultasse em prisão contínua, mas suficiente para deixá-la marcada. Pela lei. E pela vergonha. Recebi a ligação do advogado dela, um nome conhecido na cidade, que tentava resolver tudo de forma amigável. Disse que Mariana queria conversar, que estava profundamente arrependida e que não queria que isso se tornasse um escândalo maior. Respondi com a objetividade que a função exigia: aqui, todos são tratados com igualdade. Se ela quiser conversar, procure o Ministério Público. A delegacia não é lugar de reconciliação familiar. E desliguei. Nos dias seguintes, minha mãe tentou contato. Ligou várias vezes, mandou mensagens, até mesmo apareceu na delegacia. Mas não a recebi. Não por vingança. Mas porque eu sabia que qualquer encontro naquele momento não viria com arrependimento verdadeiro, apenas com desespero. Foi só uma semana depois que nos encontramos novamente. Eu saía do fórum após uma audiência quando a vi do outro lado da calçada. Mariana, sozinha, sentada no banco de madeira da praça. Olhos inchados. Cabelos presos às pressas. Sem maquiagem, sem pose, sem arrogância. Por um instante, ela pareceu pequena. Menor do que eu jamais a vira. Cruzei a rua sem intenção de parar. Mas quando ela me viu, levantou-se rapidamente. Júlia, espera. Por favor. Parei. Mas não falei.
Ela se aproximou com passos lentos, como se andasse sobre cacos. Eu não tenho desculpas. Só queria dizer que eu fui horrível. A vida inteira. E você nunca mereceu isso. Eu não reagi. Eu achava que tinha o direito de tudo. Porque vocês sempre me deram isso. Eu mandava em todo mundo, menos em você. E isso me enlouquecia. Você era forte demais, e eu só sabia fingir ser forte. Ela olhou nos meus olhos. Você venceu. Mesmo com tudo contra. E eu fracassei com tudo a favor. As palavras dela não causaram prazer. Não soaram como justiça. Eram apenas fatos. Constatações tardias de uma vida vivida no egoísmo. E os nossos pais? Perguntei, pela primeira vez tomando a iniciativa. Estão arrasados. A ficha caiu. Acho que nunca tinham se visto de fora, até aquele jantar. Agora estão vendo tudo o que deixaram de fazer. Tudo o que causaram. Eles te mandaram? Não, ela disse rapidamente. Eu vim porque precisava. Não para limpar minha imagem. Mas para, pelo menos uma vez na vida, olhar nos seus olhos e dizer, você estava certa. Sempre esteve. Concordei, em silêncio. E então, disse o que precisava ser dito, eu não fiz aquilo por vingança, Mariana. Fiz por mim. Por tudo que suportei calada. Por todas as vezes que precisei ser minha própria defesa. Eu me tornei quem sou apesar de vocês. E agora, não preciso mais de validação. Nem de perdão. Ela concordou. E abaixou a cabeça. Eu entendo. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, caminhei até meu carro. Entrei, liguei o motor e respirei fundo. Quando olhei pelo retrovisor, ela ainda estava lá. Pequena. Sozinha. Pela primeira vez, talvez, sentindo o gosto amargo da realidade sem filtro. Naquela noite, em casa, olhei para uma antiga foto de infância. Estávamos todas ali, eu, Mariana, minha mãe e meu pai. Eu estava no canto, com um sorriso inseguro. Mariana no centro, como sempre. Coloquei a foto de volta na gaveta. E fechei com cuidado. O passado não poderia ser reescrito. Mas não era mais ele quem conduzia a minha vida. Os dias seguiram. O burburinho na cidade diminuiu. Eu voltei à rotina, mas agora com algo novo dentro de mim, uma liberdade que nunca tinha conhecido. A liberdade de ser quem eu era, sem medo de rejeição, sem precisar provar nada a ninguém. Meus pais tentaram reaproximação, mas eu mantive distância. Talvez um dia eu os perdoasse. Talvez não. Algumas cicatrizes não doem mais, mas também não desaparecem. O importante é que eu já não sangrava por elas. Mariana? Soube que ela decidiu se afastar. Foi morar em outra cidade. Começar de novo. Não por vergonha, mas, talvez, porque entendeu que precisava sair do centro da própria fantasia para, enfim, encontrar alguma verdade. E eu? Eu sigo firme. Delegada, mulher, filha renegada, e vitoriosa. Porque no fim das contas, a verdadeira justiça não está apenas nas leis. Está em continuar de pé quando todos esperavam que você caísse. Está em olhar nos olhos de quem te desprezou, e não desejar vingança, mas mostrar, com dignidade, que você venceu. E, acima de tudo, que eles só perceberam isso tarde demais. Se você se emocionou com essa história de superação e justiça, não esqueça de deixar o seu like para mostrar que valoriza quem luta contra o desprezo e a humilhação. Inscreva-se no canal para acompanhar mais relatos reais que tocam o coração e inspiram a coragem de enfrentar os desafios da vida. Compartilhe este vídeo com suas amigas e familiares. Muitas pessoas precisam ouvir que, mesmo quando somos rejeitadas, é possível dar a volta por cima e mostrar nossa verdadeira força. E agora queremos saber de você, se estivesse no lugar da Júlia, agiria da mesma forma? Conte para a gente aqui nos comentários.
Ah, e não esqueça de escrever também de qual cidade está nos assistindo, para eu poder deixar um coração especial para você no comentário. Sua participação é muito importante para que possamos continuar trazendo histórias reais e inspiradoras para toda a nossa comunidade. Obrigada por estar aqui.